Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa rotina matinal de 5 passos, pensada para dar uma direção bem clara para o nosso dia. A ideia é muito interessante. Como é que os primeiros 20 minutos depois de acordar podem, de fato, transformar todo o resto do dia? Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Para muita gente, o dia começa mais ou menos assim. A pessoa mal abre os olhos e a mente já é bombardeada por uma lista de problemas e preocupações. Parece que o peso do mundo cai nas costas antes mesmo de botar o pé para fora da cama. E aqui a gente vê os dois cenários, lado a lado. De um lado, aquele caos de uma manhã reativa, sabe? Onde os problemas é que dão as cartas. E do outro, a possibilidade de um começo intencional, focado em paz, em clareza. O ritual que a gente vai analisar propõe exatamente essa mudança de rota. E isso nos leva direto para o primeiro passo, que é a base de tudo. É o princípio que vai sustentar todos os outros. A base de toda essa filosofia está bem aqui, nessa passagem. E a ideia não é só um conselho, mas sim uma chave para uma vida que funciona. O que sugere que a ordem das coisas importa e muito. A lógica aqui é uma inversão de prioridades, bem simples. Em vez de já acordar correndo para apagar incêndio, a proposta é: calma, foca primeiro no espiritual. Isso acaba criando uma espécie de escudo protetor contra aquela avalanche de preocupações que sempre chega de manhã. A partir dessa fundação, o segundo passo vem quase como uma consequência natural. É a prática intencional da gratidão, mas vista aqui como uma ferramenta bem ativa. A instrução aqui é muito específica, em todas as circunstâncias. Não é só quando está tudo bem, quando o dia está lindo. A ênfase é que a gratidão deve ser um exercício constante, mesmo no meio dos desafios. É um ato de fé e de foco. A gratidão, nesse contexto, é vista como algo muito poderoso. Não é um sentimento passivo, não. É uma arma espiritual. A função dela é mudar ativamente o foco, ou seja, em vez de ficar remoendo o que falta, a mente é treinada para reconhecer o que já se tem. E tem uma metáfora aqui que é ótima. Praticar a gratidão pela manhã seria como abrir as janelas de um quarto que estava escuro. Simples assim, deixar a luz entrar. Isso muda completamente a atmosfera interna para o resto do dia. Ok, com a base e a gratidão no lugar, o terceiro passo vai um pouco mais fundo. O foco agora é totalmente interno. Como a gente pode gerenciar os próprios pensamentos logo no comecinho do dia? Essa passagem já dá o recado. A transformação começa na mente. A ideia é que ninguém precisa ser refém de pensamentos desordenados ou negativos. A comparação aqui é muito visual. Pensa numa roupa suja. Os pensamentos negativos que a gente acumula, seja das notícias, das redes sociais, do dia a dia, são como manchas. E se essas manchas não forem lavadas todo dia, elas acabam fixando, sabe? E definindo o nosso estado mental. Então, como é que funciona essa lavagem da mente? O processo teria 3 etapas. Primeiro, identificar o que está manchando os pensamentos. Depois, aplicar um limpador, que no caso seriam as verdades da fé. E o resultado esperado é simples. Começar o dia com a mente renovada, limpa. Bom, o quarto passo fala sobre orientação. Depois de preparar a mente, vem a necessidade de pedir direção para não ficar gastando energia com as coisas erradas, né? A ideia central aqui é bem humilde. É reconhecer que nem sempre a gente tem todas as respostas. Em vez de confiar só no nosso próprio entendimento, a proposta é buscar uma sabedoria maior para guiar as decisões do dia. Um jeito prático de pensar nisso é como se fosse um GPS espiritual. Ao pedir essa direção pela manhã, é como se a gente ligasse um guia interno para ajudar a navegar nas escolhas, nas conversas, nos desafios que o dia vai trazer. E como é que essa direção aparece? Geralmente, não é nada espetacular, não. Pode ser uma coisa sutil, uma sensação de paz sobre uma decisão, ou um incômodo, um alerta sobre um caminho que não é bom. Às vezes vem como um conselho de alguém, ou até uma porta que se abre ou se fecha do nada. Chegamos ao quinto e último passo, que é sobre entrega. É um ato intencional de soltar a necessidade de controlar cada mínimo resultado do dia. Esse versículo resume perfeitamente a essência desse passo. A ação é entregar e confiar. A promessa é que a ação divina vem em seguida. É quase um convite para a gente parar de tentar resolver tudo na força do braço. Na prática, entregar ou consagrar o dia quer dizer tirar um peso das costas. É dedicar o dia, o trabalho, a família, os problemas, colocar tudo nas mãos de Deus, confiando que Ele está no controle. E depois de preparar a mente e o coração com esses 5 passos, tudo se amarra no momento da oração.
É aí que dá para abordar temas como perdão, proteção e reforçar a confiança que foi sendo construída ao longo de todo esse pequeno ritual. No final, o que a gente vê é como uma estrutura simples pode, de verdade, redefinir o começo de um dia. A proposta é usar 20 minutinhos não só para ter um dia bom, mas para construir uma base mais forte dia após dia. E fica a pergunta no ar: o que será que dá para construir nos primeiros momentos da manhã?